Salve, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Desconstruindo Privilégios, comigo Bruno Vivas e com Beatriz Freitas. E o tema de hoje é o Anticristo, um tema propício para um domingo de Páscoa que marca a ressurreição de Cristo. A gente tem essa ideia de que o Anticristo é um enviado do inferno, um demônio. E a besta que tu viste há de subir do abismo, e os habitantes da terra se encherão de pasmo quando virem a besta que era e não é mais, e no entanto é. Que tem a ver com o 666 e que vem aqui para destruir o mundo. Essa ideia do anticristo é muito hollywoodiana. A associação entre anticristo e a destruição do mundo, na verdade, revela nas entrelinhas, né, a concepção de que o mundo tal como ele é só pode ser compreendido a partir da perspectiva cristã. E a perspectiva cristã, a gente tem essa ideia hoje, né? Porque o cristianismo ele foi difundido durante muitos e muitos e muitos anos ao longo da história, pela Igreja Católica principalmente, e pelos diversos evangelhos que a gente tem de Cristo. E essa prática gerou uma hegemonia desse pensamento nas mais diversas culturas, nos 4 cantos do mundo. Mas eu quero falar para vocês, na verdade, sobre o filósofo Nietzsche, o filósofo alemão que é reconhecido como é pensado, é visto, e escreveu o livro O Anticristo. Que a crítica de Nietzsche, a gente pode pensar que existe uma era antes de Nietzsche e uma era depois de Nietzsche, assim como a gente pensa na era antes e depois de Jesus Cristo. Por que existe uma era antes e depois de Nietzsche? Porque Nietzsche será um dos primeiros pensadores, se não o primeiro, a questionar os valores em si, a questionar os pensamentos que eram tidos antes dele como algo naturalizado, né? Então, Nietzsche também é conhecido por uma frase, por uma expressão, na verdade, que é a transvalorização dos valores. Ele pensava isso. Então, Nietzsche não era um niilista, como se diz por aí. O niilista, não sei se vocês sabem, mas é alguém que quer a destruição dos valores. Nietzsche não pensava dessa maneira, muito pelo contrário. Ele acreditava que nós só tínhamos os valores, mas a manutenção desses valores ao longo da história era questionada por ele. Ele buscava uma renovação desses valores, uma reinvenção desses valores. Isso fica muito claro já desde o seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, ou melhor, A Origem da Tragédia. Ele vai dizer que a vida é uma ilusão, que a realidade é uma ilusão e que isso é uma tragédia, que tudo que nós temos é essa ilusão, mas
se nós só temos a ilusão, as coisas podem ser mudadas, já que elas são ilusão, já que elas são um jogo de ótica, já que elas são virtuais. Então, nós podemos mudar as nossas concepções com a passagem do tempo. E a crítica de Nietzsche ao cristianismo, ele vai dizer que o cristianismo morreu na cruz e não sei muito bem, eu penso que a crítica dele já começa aí, de não se saber muito bem se o cristianismo é Cristo ou se a morte de Cristo, a crucificação de Cristo, serviu a outras pessoas, serviu a pessoas que queriam a manutenção de certos privilégios, né? Então, Nietzsche já começa a crítica a partir daí. E até Nietzsche, a gente pode ter essa ideia, pensar dessa maneira, não havia uma valorização da vida. A gente pode ir para qualquer área. Que o que é valorizado é o mundo das ideias e não o mundo das aparências. O que é valorizado é uma abstração do corpo. O próprio René Descartes vai dizer que todos os sentidos traem, só o que não trai é a razão, é o pensamento. E Nietzsche vai ser contra tudo isso, porque ele acredita que esses valores que levam ao mundo das ideias, ao mundo abstrato, ao não corpóreo, vamos dizer assim, é uma herança dessa ideia cristã, né? Então, ele vai pegar, por exemplo, a crucificação de Cristo e vai interpretar como a desvalorização do corpo. Porque o que interessa ali não é a vida, não é o afeto, não é o pé no chão, não é pegar a grama, a terra entre os dedos e ter a unha suja de terra, mas o que importa é uma outra vida. Então a gente abriria mão dessa vida, essa vida não teria tanto valor e o que importaria era o paraíso, era estar aos pés de Deus numa outra dimensão. E dessa maneira a gente não para pensar, não para refletir sobre as nossas condições sociais. A gente acaba pensando que todas essas questões que acontecem com a gente são questões fatalistas, são meros acontecimentos do destino e que um outro momento espera por nós. E Nietzsche vai dizer, não quero mais uma outra vida, eu quero essa vida de agora. Não há nada mais poderoso do que o nosso próprio corpo. Nenhum templo é tão divino quanto a nossa carne, quanto o corpo que a gente habita, quanto as sensações que a gente sente. Por isso que a estrutura do ser humano para Nietzsche, na visão dionisíaca do mundo, era Apolo, que era estética, mas Dionísio, que era embriaguez, que era o raciocínio meio fugidio, a não enxergar tão bem a realidade, não pensar tão bem as coisas. Tudo isso contra o movimento da razão, que se dizia puro, perfeito e completo. Então Nietzsche vai ser contra a ideia da razão e, ao mesmo tempo, essa ideia cristã que vai, por exemplo, ele vai chamar de o pensamento platônico, Platão, a filosofia de Platão. Ele vai dizer que o cristianismo é o platonismo do povo, fazendo uma clara relação que tanto o cristianismo, e aí mais uma vez eu reforço que não sei se tem tão a ver com Cristo em si, e o platonismo, eles pregam uma vida no além, e não a vida no aqui e agora. Então, e esse caminho levaria ao que ele definiu como
na sua filosofia como o homem, né, que seria o super-homem, seria alguém vindo da Terra. Por isso que ele tem aquele livro A Gaia Ciência, né? Porque a ciência vindo da Terra, não mais com elucubrações distantes da realidade, mas com pensamentos fincados no chão. Então, ele vai dizer que o cristianismo é o pecado contra o corpo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo.